Bom dia, minha turma do 902, como vocês estão? Espero que mais uma vez todos estejam bem. Vamos hoje, segunda-feira, nesta manhã de 20 de julho de 2020, para mais uma apresentação da aula de ciências com a professora Estela com vocês. Hoje nós vamos falar sobre elemento químico, átomo e íon. Vamos primeiro falar sobre elementos químicos. Os elementos químicos, também chamados de substâncias simples, são elementos formados por átomos e atualmente existem 118 elementos químicos entre os elementos naturais, que é aquele que encontramos na natureza, e os artificiais, que são aqueles produzidos pelo homem. Alguns livros ainda falam em 114 elementos químicos, mas a tabela atual já incorpora 118 elementos. Átomos do mesmo tipo apresentam o mesmo número de prótons. São eles que identificam determinado elemento químico. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Coloquei essa observação em negrito para poder sintetizar o assunto para vocês. Cada elemento químico da tabela periódica é representado por um símbolo. Por exemplo, o H, que no caso é o hidrogênio, onde na parte superior aponta-se o número de massa, que seria a letra A, enquanto que o número atômico, letra Z, localiza-se na parte inferior do símbolo. Mais na frente nós vamos falar mais sobre tabela periódica e sobre a interpretação da tabela. Vamos falar sobre o número atômico. Ele é representado pela letra Z e indica o número de prótons, P, existente no núcleo do átomo. Essa grandeza ela é característica de cada elemento químico. Se expressarmos matematicamente, nós teremos Z é igual a P. E eu coloquei ao lado uma imagem de um átomo. Então, você pode ver que ali dentro nós temos no núcleo prótons e nêutrons. Então, o número atômico é somente a quantidade de prótons que nós temos ali. Seria, no caso, contar os prótons, que seria o número atômico dele, que nós representamos pela letra Z. Não podemos esquecer isso. O número de massa, ele já é representado pela letra A e se refere à massa do átomo. A massa do átomo está toda localizada, concentrada no núcleo do átomo. O núcleo é composto por prótons e elétrons. Portanto, o número de massa, que seria a letra A, será a soma do número de prótons, P, com o número de nêutrons, N, que nós podemos também expressar matematicamente da seguinte forma: A é igual a P mais N. Vendo de novo aqui a imagem do átomo, que vamos ver aqui o número de massa, que seria a soma de todo o núcleo. Por isso é a massa, número de massa. É toda a quantidade, a massa de núcleo que temos ali. E no núcleo nós sabemos que pertencem e possuem prótons e nêutrons. Então eu somo os prótons e nêutrons e eu tenho o resultado do número de massa. Ao analisar os números atômicos de nêutrons e o de massa de diversos átomos, pode-se separar grupos de átomos que possuam um ou outro número em comum. A partir disso, conceitos como isótopos, isóbaros e isótonos surgiram. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número atômico, Z, e diferentes números de massa, A. Os isóbaros já são átomos de distintos elementos químicos, os quais apresentam o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. E por último, nós temos os isótonos, que são átomos de elementos químicos distintos, os quais apresentam diferentes números atômicos e diferentes números de massa, mas o mesmo número de nêutrons. Eu coloquei aqui uma tabela para vocês para facilitar, né? O que ele possui e o que ele não possui. Número de massa, número atômico e número de prótons. Em relação aos isótopos, isóbaros e isótonos. Isso fica mais fácil para vocês se acharem, né? O que eles possuem e o que eles não possuem. Os símbolos dos elementos químicos. Os símbolos químicos que adotamos atualmente foram organizados pelo químico sueco John Jacob Berzelius,
que ele nasceu em 1739 e ele faleceu em 1848, que adotou o latim como idioma principal. Qualquer que seja a língua ou o alfabeto, o símbolo é sempre o mesmo. Por que os cientistas sempre adotam o latim? Porque é uma língua morta. Então, nenhum país, nenhuma cidadania vai reivindicar o direito àquela língua, né? Então, em qualquer parte do mundo, o símbolo sempre vai ser o mesmo, porque é latim. O símbolo químico é a letra inicial, maiúscula, do seu nome latino, seguido, quando necessário, de uma segunda letra minúscula da substância. Aqui eu coloquei alguns aqui bem simples, né? O carbono é o C, o cálcio é o Ca. Por que não poderia ser o C? Porque não saberíamos qual era a substância. Então, se usa a segunda letra do elemento, no caso A. O cádmio, se colocasse o Ca, iríamos confundir com cálcio. Então, já usa a terceira letra, ficou Cd. Temos o nitrogênio, que é o N, e o cloro, que é o CH. Mas existem símbolos que fogem a essa regra. E para facilitar a sua compreensão, eu separei os 10 símbolos de elementos químicos que mais fogem à regra do nome e podem te confundir facilmente devido à construção do símbolo a partir do nome em latim. São esses, por exemplo, o fósforo. Está o nome em latim aí, que não tem nada a ver com a palavra fósforo. Então, o símbolo é do nome latino P. Tem o potássio, que o símbolo é K. O sódio, o símbolo é Na. Estanho, o símbolo é Sn. O chumbo é Pb. Antimônio, o símbolo é Sb. Mercúrio, o símbolo é Hg. O cobre, o símbolo é Cu. Prata, Ag. E o ouro, Au. Tá? Então, tudo isso aí, pelos nomes que vocês estão vendo aí, em latim. Tabela periódica. É um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e todas as suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, que é o número de prótons, representado pela letra Z, não esqueçam isso. No total, como eu falei, da nova tabela periódica, ela possui 118 elementos químicos. 92 são naturais e 26 são artificiais. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Como você pode ver na imagem, é o meio, né, dessa tabela periódica. O elemento químico aí tá a letra, o símbolo no meio. Acima nós temos o número atômico e abaixo nós temos a massa atômica, que no caso aí está peso atômico, mas tem o mesmo sentido. Como que a tabela é organizada? Por primeiro, períodos, que são as linhas horizontais numeradas que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Nós temos aí a quantidade de períodos e cada elemento que contém os períodos consecutivos. Mas também nós temos na tabela periódica as famílias, que são chamadas de famílias ou de grupos. São as colunas horizontais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa. Muitos desses elementos, desses grupos, estão relacionados de acordo com as suas propriedades. Então, resumindo, as camadas horizontais são chamadas de períodos e as verticais são os grupos ou famílias. Em cada quadradinho que vem o elemento, também se encontram outras informações importantes, como eu falei, a massa atômica e os elétrons, que estão em cada camada eletrônica dos átomos. Por exemplo, veja aqui na imagem ao lado. Se o neônio tem como símbolo o Ne, está ali em vermelho, bem destacado, e no seu número atômico é igual a 10, mas a sua massa atômica, que está embaixo, é 0,2,1797 U, e seus elétrons estão distribuídos assim nas suas camadas 2 e 8, que você pode ver na figura abaixo, tá? Porque na camada mais próxima do núcleo há 2 elétrons e nas afastadas há 8 elétrons. Para você fazer em casa, atividades rever e aplicar da página 165 e 166. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.